Quando a gente fala de pecuária sustentável, é exatamente isso aqui que a gente precisa mostrar. Hoje eu vim a campo junto com a Minerva para mostrar como funciona o manejo dessa pecuária para garantir a sustentabilidade, a rastreabilidade e a qualidade da carne que a gente consome. Então a gente está aqui na fazenda Santa Avoia com o Antenor e ele vai nos contar um pouquinho da história aqui da fazenda e eu tenho algumas dúvidas em relação à integração lavoura-pecuária que funciona muito aqui na propriedade rural e eu queria que tu nos contasse um pouquinho, Antenor. Então a fazenda é uma fazenda que começou com meu bisavô e que veio de Minas e que tem uma história ligada à pecuária. Foi um dos ícones da pecuária na sua época aqui em Barretos. E meu pai resolveu dar essa continuidade, apesar de hoje ter virado uma região de cana-de-açúcar, né? Então a gente tem cana, mas também tem um projeto de pecuária aqui ligado à fazenda. E por que a integração lavoura-pecuária vale a pena? Para competir com a cana, que é uma coisa difícil de se competir, você tem que aliar uma safra. Depois a safrinha, na safrinha você faz ou silagem, ou você parte para recriar um bezerro. Então você tem que agregar o ano inteiro alguma coisa àquela terra. Então a gente acredita que a integração não só renova o pasto, mas também aproveita o máximo que ele tem para disponibilizar. Perfeito. E essa parte de clima, né? A gente tá passando por vários desafios e a gente percebeu o quanto está seco aqui também. Como é que vocês fazem o manejo da pastagem em momentos como esse? Então, nessa época não tem como, a gente tem que suplementar. Isso que a gente está vendo aqui é uma suplementação a pasto, que a gente chama. Aqui a gente está suplementando a pasto, depois essa boiada ainda vai pegar o auge das águas e só depois vai para o confinamento. Então, não tem como. Você tem que suplementar essa falta de proteína que o capim não tem nessa época. E aí depois das chuvas vem tudo verdinho. Aí na chuva tem que tirar proveito do capim. Aí tem que produzir uma arroba barata. Então, aí eu tenho que tirar o máximo que der do pasto. As pastagens têm o residual das lavouras, mas também a gente aduba. Então, para densar o máximo possível. Hoje gira em torno de 10 cabeças alqueire na época das águas aqui. Agora eu tô com a Jéssica, que ela é do time de relacionamento com pecuarista, para entender um pouquinho mais da raça que a gente tem aqui, né, para todo mundo poder entender as diferenças. Então nos conta um pouquinho aí, Jéssica. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem animais da raça Angus. Aqui eles são machos inteiros. A gente usa essa raça Angus para a nossa linha de carne premium, que é a Estância 92 Angus. Nela, geralmente a gente usa a carne de novilhas. Então são fêmeas certificadas pela Associação de Angus, até 4 dentes. A gente precisa de um acabamento de gordura mediano, porque ninguém vai querer comer uma picanha sem acabamento de gordura, né? Então a gente tem esse crivo aí, tanto de idade quanto de acabamento de gordura. Além disso, tem algumas coisas que a gente olha na parte racial do animal. Então a Associação de Angus ela tem vários crivos nesse quesito. Então o animal ele não pode ter um chifre associado ao crânio, então ele não pode ser preso ao crânio do animal. Então ele pode ter um chifre que a gente chama de batoque. Um chifre pequenininho, bem curtinho e que quando você mexe nele, ele não está preso, né, na cabeça do animal. A questão de máscaras, por exemplo, né, que são as faces brancas dos animais. Não é um problema isso para a associação, mas se ela vem com manchas brancas da face, vem ao peito e até a barriga do animal, aí isso é um animal que não passa pela associação, porque ele perde a característica racial da raça Angus. Aqui a gente tem animais pretos, então são Angus, a F1 aí mais comum de se ver. Mas a gente tem também a raça Red Angus. Sim. São animais um pouco mais avermelhados, também uma coisa linda de se ver. É um marrom aqui. meio avermelhado, né? Exatamente.
Gente, agora eu tô aqui com a Tâmara, que é gerente global de bem-estar animal, para falar de um tema super importante que a gente fala muito na teoria e aqui a gente tá vendo na prática. Então fala um pouquinho pra gente, Tâmara, como é que vocês têm esse cuidado com o bem-estar animal? Não, ótimo. Então, bem-estar animal aqui na Minerva, né, a gente trabalha desde o campo, né, até o produto final. Então, a gente está aqui numa fazenda, essa aqui é a fazenda de TIP, né, que é terminação intensiva a pasto. E a gente pode ver que aqui estão os animais no coxo, mas eles têm todo esse espaço aqui também, que eles vão ter, né, acesso ali também a outro tipo de alimentação. Aqui também tem vários outros cuidados, você pode ver como o gado é manso, né, então baixa reatividade. A gente descuida muito bem também para a questão de densidade aqui, né, na parte de ter todos os animais ter acesso, né, ao coxo também. E a gente consegue ver que os animais estão, né, bem dóceis. A parte de corporal deles também, então a gente consegue ver que está tudo muito, né, ok. A aguada a gente avalia também para ver questão de limpeza, né, questão de quantidade de água suficiente ali para os animais. Então na fazenda tem vários cuidados, né, importantes na parte de bem-estar animal, que são detalhes que a gente tem que ficar observando no dia a dia, na rotina. E a questão do clima, Tâmara? Porque assim, não tem como a gente não falar disso e muda muito de um estado para o outro, né? Sim. A realidade do Rio Grande do Sul é diferente. Lá tá 8 graus, aqui já tá um calorão. Hoje tá agradável, né? Mas como é que o gado lida com isso e qual é o cuidado que vocês têm em relação a isso? Certo. A gente tem muito trabalhado também em questão de genética, né? Então, a gente sabe que um gado, né, um Angus puro, por exemplo, ele é mais difícil de se adaptar num clima de calor. Então, eles fazem o quê? Muita cruza, né? Então, a gente faz a cruza ali com um gado que é mais rústico, um Nelore, por exemplo, e isso faz com que ele tenha uma maior adaptabilidade, assim, para o clima. Ele consiga realmente, né, suportar ali. Mas, lógico, com questão de pasto, vocês podem ver ao fundo que tem árvores também. Então, o próprio animal, ele busca, né, igual a gente, ele vai buscar sombra, ele vai buscar se proteger naquele momento, né, que está com maior radiação ali solar. E normalmente o gado, ele tem um ciclo, ele fica 8 horas ali se alimentando, 8 horas ruminando e 8 horas ali na parte de descansando. Então depende desse momento, ele nunca vai estar descansando também quando está com o sol ali, ele vai tentar, claro, né, se movimentar. Então a gente consegue ver isso. Esse tipo de comportamento aqui, ó, que a gente está vendo, ele é também muito comum, ele reduz. Quando eles mudam, digamos assim, né, coloca mais o lote, a gente consegue ver algum tipo desses comportamentos de monta, tá? Isso tem muita relação para trabalhar com questão comportamental mesmo. Sim. Tá? Então, tentar ao máximo estabilizar ali a hierarquia do grupo, porque você vai evitando mais esse comportamento de monta. Lógico que a gente está aqui, tá o tanto de gente aqui junto. Então, a gente isso tem uma galera também aqui no meio, né? E como eles são dóceis, porque a gente está aqui tranquilo gravando e eles estão, enfim, um pouco assustados, normal, mas estão aqui se alimentando, né? E Tâmara, a gente vê um movimento global, uma preocupação maior, né, das pessoas em relação ao consumo da carne. Que tem, claro, aquelas que falam, não vou comer carne porque eu quero salvar o meio ambiente, porque eu tenho pena do bichinho. Mas também tem as pessoas que têm a consciência que elas podem comer a carne de uma forma mais tranquila, entendendo de onde ela veio. Então, como é que vocês também têm esse cuidado até em comunicar toda essa parte de bem-estar animal para tranquilizar o consumidor? Olha, como companhia, a gente lida muito com nossos clientes, tá? E eu posso dizer pessoalmente o quão aumentou a preocupação em bem-estar animal. Então, hoje, para você vender um produto, não é só o produto na parte sanitária em si, né? A parte de segurança alimentar. Eles querem que você conte a história daquele produto, da onde ele está vindo. E justamente essa história que a gente conta é dessa responsabilidade, né? Tanto na parte de sustentabilidade, como também responsabilidade de bem-estar animal. Como que esse gado foi criado, desde o nascimento dele até ele estar aqui comigo. E a hora que você coloca todo esse cuidado que a Minerva tem, como que a gente está, né, monitorando os nossos fornecedores e conta, né, essa história de uma forma, a gente ganha credibilidade, mostra transparência. E isso chancela ali com o consumidor, né, essa
questão de que, ok, eu confio nessa marca, né? Eu confio ali para poder comprar esse produto. E isso vem aumentando desde clientes, que a gente está falando, até o consumidor final. Então, hoje a gente vem investindo muito também nessa comunicação direta no selo. Então, temos, né, a parte de certificações ali que consegue colocar na rotulagem, como por exemplo o selo Elfer, e a gente consegue comunicar. A hora que eu coloco um selo que está representando o bem-estar animal, eu garanto, porque eu tive uma auditoria de terceira parte que avaliou e, né, chancelou Garantiu, mesmo isso, sim. garantiu isso e está saindo ali no produto para ele. Um QR Code, onde a gente consegue ter também essas informações. Então, quanto, né, a gente está numa tecnologia, quanto mais informação, e eles buscam isso, eles querem saber. Exato. E então fica a dica, né? O ponto crucial é saber de onde vem e saber escolher a carne na gôndola do supermercado, né? Então tem que ser com marcas que vocês confiem e que saibam que a saúde, né? A saúde do animal, o bem-estar animal, ele tá bem cuidado e garantido aí para chegar no consumidor final. É o que eles sabem que a comida tá chegando. Bom, pessoal, a gente acabou de sair de uma fazenda com gado criado a pasto e chegamos aqui para entender como é que funciona o sistema de confinamento, tá? E é muito possível e realmente acontece a parte de sustentabilidade, bem-estar animal, mas principalmente rastreabilidade. Pode reparar que todos os animais têm um brinquinho e aqui nesse caso eles estão aptos à exportação para a Europa e para outros países também. Então o Sysbov é um sistema extremamente importante que aqui nessa fazenda e em várias outras possui como uma prova de que o pecuarista se preocupa muito para mostrar para o consumidor final onde começa a vida, o ciclo do gado até chegar na mesa do consumidor, seja no Brasil ou em outros países. Aqui no grupo a gente trata a rastreabilidade mais que uma exigência, né? A gente usa muito como uma ferramenta de gestão, né? Então a primeira coisa que nós fazemos num animal, desde do primeiro momento que é comprado esse animal, a gente faz uma identificação dele do lote na origem da compra, né? Então ele já recebe ali uma identificação, que seja em função do comprador ou em função do lote, P1, C1, então todos aqueles animais adquiridos já recebe uma rastreabilidade de origem por lote. Por quê? Porque eu levo esse animal para a fazenda e nesse chegar na fazenda, para não causar nenhum estresse no animal, ele geralmente é liberado para um pasto melhor, para ele descansar, recuperar da viagem e depois, quando esse animal nós chamamos de processamento, né, quando ele vem ao curral depois de 3, 4 dias de descanso, ele recebe a identificação individual, tanto de manejo quanto Sysbov, e ele acompanha, esse número é amarrado a esse lote de compra, que ele está identificado, e a partir daquele momento ele sai do rastreamento em massa de lote para o rastreamento individual, depois de 3 dias na fazenda. Aí durante todo o percurso dele, ele carrega todas as informações que ele recebe de manejo, de vacinação, de tratamento, medicamento, consumo, suplementação, todas as informações é linkado nessa informação dos animais, né? Então eu consigo chegar no final dele descarregando todas essas informações. Então note que isso aí é uma rastreabilidade muito focado no manejo, de você conseguir gerir melhor os dados, de você ver os acertos, os erros de compra, de manejo, de para onde ele foi, atestado de origem, ver qual comprador. E com isso nos dá bastante ferramentas, né, de você buscar indicadores, de onde buscar melhor esse animal, né? Então nós enxergamos aqui que a bonificação que nós temos é muito maior em termos de gestão, manejo, que necessariamente o prêmio que nós temos nesse animal no final.
Pessoal, estou com a Jéssica de novo, só que agora nós estamos na produção de gado intensiva, né? Ou seja, confinamento. E nós estamos percebendo que é um gado diferente. Lá a gente viu e ela nos explicou o Angus e aqui a gente já tem Nelore, certo? Nos explica então a destinação e a diferença, Jéssica. Vamos lá. Aqui atrás a gente tem algumas novilhas, então elas vão ser destinadas para nossa linha Estância 92 comum, vamos dizer assim, né? Mas que de comum ela não tem nada. Continua sendo uma carne super macia, bem saborosa e também com acabamento. Então essas novilhas estão aqui há mais ou menos 60 dias. Vão ficar coisa de mais um mês para terminar de depositar o acabamento de gordura na carcaça, para que elas sejam abatidas aqui na nossa unidade frigorífica de Barretos. Perfeito. E Jéssica, eu vi que tem uma relação muito próxima, né, com os pecuaristas, com os clientes, enfim, a Minerva tem essa força no campo, né, de estar aqui junto com o pecuarista. Como é que vocês trabalham com isso? Dentro da Minerva a gente tem um time específico para isso, que é o time que eu faço parte, relacionamento com pecuaristas. Dentro dele a gente tem o nosso programa de fomento, que é o Laço de Confiança. Então ele abarca tudo que a gente faz com o pecuarista, de evento, de parceria, de programas de fomento no quesito de bonificações. Aqui no confinamento a gente tem uma parceria já de um tempo com os donos desse local. A gente tem uma comunicação, acho que bem franca com o pessoal aqui. Então eles sabem o que a gente precisa, a gente fala isso para eles, então a gente deixa claro que o melhor boi para a gente é aquele que se encaixa em diversos mercados. Então aqui a gente tem um animal que é jovem, um animal que é bem acabado, um animal que tem rastreabilidade Sysbov, que é super importante para exportação para a Europa, e tem um animal jovem para exportação para a China. Então eu posso, no desmonte desse animal, aproveitar ele para diversos destinos, o que para a gente dentro da indústria frigorífica é essencial. Como a gente desmonta um animal, tem que acertar as melhores caixas para ter a melhor margem em cima do produto que a gente adquire. Perfeito. Para quem não sabe, o que é o Sysbov? O Sysbov, ele é a rastreabilidade que é necessária para que a gente consiga exportar para a União Europeia. Com as exigências que eles têm para o gado chegar lá. Exatamente. A gente precisa de, no mínimo, na legislação de hoje, 90 dias com esse animal rastreado. Então, sabendo de onde ele vem para onde ele vai, então do último local de produção dele até o frigorífico. Essa numeração ela é única, então ela não se repete. E esse brinco ele é inviolável, então ele não sai. E lembrando que dentro da Minerva a gente monitora 100% do nosso gado, apesar de a gente não ter a rastreabilidade total através do Sysbov, porque nem todo produtor faz esse tipo de rastreabilidade e certificação. A gente monitora socioambientalmente todos os nossos fornecedores, não só no Brasil, mas também em todas as nossas origens da América Latina. Uma coisa linda. Rogério, nesse caso da produção intensiva, em confinamento, que ele não tem o pasto, tem que ter um cuidado muito grande com a nutrição do animal. E aí entra também um ponto de sustentabilidade, o que o animal come, por que a gente pode dizer que a sustentabilidade está na nutrição também? Realmente, uma coisa que é importante é a gente entender que o animal, uma vez que trouxemos ele aqui para o coxo, nós precisamos aportar toda essa parte de energia, proteína, que é importante para a dieta. O bovino é um animal abençoado, tem aí a facilidade de transformar vários resíduos em proteína de alto valor biológico. Então nós conseguimos trazer até aqui, por exemplo, o bagaço de cana, que é um subproduto da usina sucroalcooleira, que ela pode ser destinada à queima lá para a produção de energia, mas aqui ela é transformada em comida, em dieta para o animal. E como é o bagaço, tem vários outros subprodutos aqui que a gente pode destacar. O caso da polpa cítrica, a polpa de laranja desidratada, que é o bagaço da laranja, resíduo da indústria. Nós temos aí a torta de algodão, que é um produto que ela passa pela retirada do linter do algodão e depois ela é prensada e tirado o óleo
e sobra essa torta, que é um produto fibroso, mas que o animal também consegue aproveitar na dieta. Então o intuito é a gente tentar trazer para o coxo todos os alimentos que não concorrem nem com a alimentação humana e nem com a alimentação de outros animais que são mais exigentes nesse sentido de produtos nobres. Perfeito, Tá? Então de uma forma bem didática para o pessoal que não é do campo entender, o bichinho vai lá, come o que nós não poderíamos comer e transforma isso numa proteína para a gente consumir depois. Então é uma roda aí que vale a pena. E do boi se aproveita tudo, né? Com certeza, aproveita tudo, isso mesmo. A sustentabilidade na pecuária não é discurso, é prática. E o exemplo está aqui, do cuidado com os animais à preservação do meio ambiente. E para quem quer se aprofundar ainda mais nas boas práticas de sustentabilidade, bem-estar animal, rastreabilidade e em muitos outros temas, vale acessar a My Minerva Foods. A plataforma reúne um portal de conteúdo científico sobre os benefícios da carne e tudo que envolve essa cadeia tão importante. Acesse e saiba mais.